Olá, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para esclarecer dúvidas colocadas por alguns alunos. Mas antes de começarmos com a resolução, subscreva-se no canal para ficar atualizado aos nossos vídeos. Para a resolução, o número 1 diz o seguinte: escreve as fórmulas químicas que resultam da combinação do oxigênio com os seguintes elementos. Além de ser, escreve as fórmulas químicas que resultam da combinação do oxigênio com os elementos. Podia ser também, escreve a equação química da combustão, não é? De potássio, de fósforo, de magnésio ou qualquer um elemento. Mas isso significa que nós devemos pegar aquele elemento e reagir com o oxigênio. Por exemplo, combustão de potássio. Pegamos o potássio e reagimos com o oxigênio. Então aqui, para a linha A temos potássio, a linha B temos fósforo. O potássio, o seu símbolo químico é K. Então nós vamos pegar o K, né? Estamos a responder o número 1, a linha A. Nós pegamos o K, que é o potássio, reagimos com o oxigênio. Como podem perceber, o oxigênio aparece aqui com o número 2, por ser diatômico. No seu estado livre, o oxigênio escreve-se dessa maneira, com este 2 aqui, por ser diatômico, repito. Então, como resultado, nós temos um elemento metálico a reagir com o oxigênio. Quando um metal reage com o oxigênio, formam um óxido metálico. E aqui importa saber das suas valências. O potássio está no primeiro grupo da tabela periódica, então tem 1 de valência. O oxigênio tem 2 de valência, está no sexto grupo da tabela periódica. Faltam 2 eletrões para atingir a estabilidade. Então o que vai acontecer? Esses 2 elementos vão trocar de valências. O 1 passa para o oxigênio e o 2 passa para potássio, né? Como podem ver, o 2 passou para lá e o 1 passa para o oxigênio. O 1 passa para esse 2. É da valência do oxigênio. Mas aqui o oxigênio tem 2. Tem 2 sim, porque é diatômico. Porque no seu estado livre, ele escreve-se assim. O oxigênio sozinho, você não pode lhe encontrar assim. Tem que lhe encontrar assim. Então, esse 2 aqui não significa que nós devemos colocar aqui também. Não. Aqui, a regra é de valências, troca de valências. O oxigênio agora tem valência de potássio, por isso tem 1 aqui. Ok? Yeah. Então, agora, como podemos ver, o potássio já tem 2 átomos. Já tem 2 átomos, mas aqui tem 1 átomo. O oxigênio tem 2, aqui tem 1. Primeiro, acertamos o oxigênio, já completamos a nossa equação, já equacionamos, agora falta acertar. Então, o oxigênio tem 2 átomos, primeiro acertamos o oxigênio. O oxigênio tem 2 aqui, mas aqui tem 1. Então, vamos colocar 2 ali. Se nós colocarmos 2 aqui, significa que temos 4 átomos de potássio. Esse 2 multiplica com esse 2 que está com o potássio e multiplica com 1 que está com o oxigênio. Temos 4 átomos de potássio e 2 de oxigênio. Agora, o potássio aqui tem 1. Então, vamos colocar 4 e a nossa equação está acertada. Podemos passar agora para a linha B. A linha B diz-nos para reagir o fósforo com o oxigênio. Fósforo representa-se pela letra P. E o oxigênio, como já dissemos, é aquele lá. Então, o fósforo, ele é ametal. Então, quando reage com o oxigênio, vai formar um óxido ametálico. Então, teremos PO. Troca de valências, pessoal. O oxigênio, já sabemos, tem 2 de valência. E o fósforo? Aqui disseram-nos para usar 5. Como podem ver, tem esse V entre parênteses, que representa 5. É valência do fósforo. Então, temos 5 de valência. O 5 passa para o oxigênio e o 2 do oxigênio passa para o fósforo. Então, é assim como nós equacionamos e acertamos
equações químicas, reações químicas. Então, é isto. Qualquer dúvida, vão nos apresentar, podem comentar e nós vamos esclarecendo. Para o número 2, o número 2 diz o seguinte: classifica os seguintes óxidos. Então, já são óxidos. Óxidos são aqueles compostos binários. Isto significa que são 2 elementos apenas, sendo um deles o oxigênio. Como podem ver, aqui temos oxigênio e magnésio, oxigênio e enxofre, oxigênio, sódio, oxigênio, ferro, oxigênio, nitrogênio. Então, são sempre 2 elementos e um deles é o oxigênio. Então, vamos para o número 2. O número 2, então, vamos lá. A linha A, então, temos aqui MgO. Para classificar esse óxido, nós só precisamos saber identificar se o magnésio é metal, ametal ou semimetal. Então, o nosso magnésio é metal. Ele está no segundo grupo da tabela periódica principal. Não está no segundo grupo principal da tabela periódica. Então, no segundo grupo, nós temos metais alcalinos terrosos. No primeiro grupo, temos metais alcalinos. Então, se encontra um elemento do primeiro ou do segundo grupo principal da tabela periódica, é um metal. Então, daqui, classificando, este óxido será óxido metálico. Óxido metálico. Mas os óxidos metálicos são também chamados óxidos básicos, porque quando reagem com água, formam uma base. Ok? A linha B, nós temos SO3. A dica é a mesma. Enxofre, o que é? É metal? É ametal? O que é? O enxofre é ametal. Então, se é ametal, formará um óxido ametálico, né? Um óxido ametálico. Os óxidos ametálicos são também chamados de óxidos ácidos. Então é também um óxido ácido. Por que óxido ácido? Porque quando reage com a água, forma um ácido. E dissemos que o MgO é óxido metálico, mas também é básico, porque quando reage com a água, forma base. Então é óxido básico também. A linha C, já podemos deixar isso convosco. Então, resolvam, depois comentem, apresentem, nós vamos corrigindo, vamos esclarecendo. Então, as dicas são essas: identificar se é metal ou ametal. Se é metal, é óxido metálico, simples. Se é ametal, óxido ametálico. Óxido metálico reage com água, forma base. Então, ele também pode ser óxido básico. Óxido ametálico reage com água, forma ácido. Também pode ser óxido ácido. Então, o número 3 já nos pede para nomear os seguintes compostos, não é? Temos aqui a linha A, CuO, e a linha B temos N2O5. Então, nomear esses 2 compostos. Também é importante saber o que é metal, o que é ametal, porque a nomenclatura é diferente. Para óxidos metálicos, a nomenclatura é óxido mais D mais o nome do elemento. Já para os óxidos ametálicos, aí já é importante o número de oxigênios presentes no composto. Então, entra um certo prefixo. Vamos ver isto. Aqui é um óxido metálico. Este CuO é um óxido metálico, porque o Cu ele está na tabela periódica, ele encontra-se nos metais de transição. Ali onde nós temos metais de transição, todos aqueles são metais. Então, ele é metálico. Então, a sua nomenclatura será diferente. Nomear esse composto será diferente, porque nós só vamos dizer óxido mais D. Claro que nós não vamos escrever mais aqui, né?
Então é óxido de cobre. Então é importante também conhecer o nome do elemento químico. Temos aqui óxido de cobre, porque é um metal cobre. Agora, o nitrogênio, ele é um ametal. Então, por ser um ametal, para ametais, nós temos prefixo, mais óxido, mais D, mais o nome do elemento. Então, aqui nós temos 5 oxigênios. Então, o prefixo para 5 é pent, não é? Então, é pent mais óxido. Então, nós temos pentóxido mais D, mais o nome do elemento, pentóxido de nitrogênio. Então, o nitrogênio também é chamado de azoto. Então, pode ser pentóxido de azoto, pentóxido de nitrogênio. Então, vai aí praticando com outros casos. A nomenclatura é sempre a mesma. Se for metal, é óxido mais D mais nome do elemento. Se for ametal, óxido ametálico, é prefixo mais óxido mais D mais nome do elemento. Então, podemos já passar para o último número, o número 4. O número 4 pede-nos para completar e acertar essas duas equações. Podemos pôr aqui a linha A, aqui a linha B. Então, aqui não temos reagentes, mas temos produto. Com o produto nós podemos imaginar o que aconteceu, né? O nosso produto é óxido de cálcio. Por que óxido de cálcio? Porque o cálcio encontra-se no segundo grupo, porque cálcio é um metal. Então, óxido mais D mais nome do elemento. Óxido de cálcio. Então, o que reagiu? Reagiu o cálcio e o oxigênio. E o oxigênio, na sua forma livre, encontra-se assim, O2. Então, estamos a ver que nos reagentes, o oxigênio tem 2, mas aqui não tem. O que é que isso significa? Significa que ambos têm o mesmo número de valências, porque eles trocam-se de valências. Quando se trocam de valências, quando o número de valências é igual, não se coloca aqui. Então é por isso que estamos a ver o cálcio sem nada e o oxigênio também sem nada. Mas vamos lá acertar a nossa equação. Primeiro acertamos o oxigênio. Tem 2. Vamos colocar 2 aqui. Ao colocarmos 2 aqui, estamos a influenciar no cálcio também. Então devemos colocar 2 no cálcio e assim a nossa equação fica acertada. Vamos agora para o enxofre reagindo com oxigênio. No estado livre, o oxigênio sempre vão encontrar assim. Então, temos já está aqui representado 4 de valência para o enxofre. E o oxigênio tem que ficar na mente. O oxigênio tem 2 de valência. Tem 2. Então vamos lá. Vamos trocar de valências. Ficamos com S2O4. Mas esses dois números são divisíveis por 2. Nós podemos simplificar o 2 por 2 e o 4 por 2. Então o que é que teremos? Teremos isso aqui é SO2. Então, em vez de colocar S2O4, nós colocamos SO2. Então, vamos colocar aqui SO2. E estamos a perceber por que 2 aqui. Porque o enxofre tem 4, o oxigênio tem 2. Dividimos o 2, que devia estar aqui no enxofre, por ele mesmo fica 1, né? 1 não colocamos. E o 4, que ficava com o oxigênio, por 2 fica 2. Assim fica a nossa equação. Mas, como podem ver, o oxigênio já tem 2 aqui e nos produtos também tem 2. A equação já está acertada, não é preciso mais acertar. Então é isso aí, pessoal. Se gostou da aula, deixa aí o teu like, comente para melhorarmos cada vez mais. Até a próxima!